Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo de bom que acontece em nossa vida é graça a estarmos unidos com Cristo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Parece que em nossas vidas, às vezes, existem fases. Existem momentos onde as coisas elas parecem que começam a dar certo, porém existem outros momentos que parece que tudo dá errado. É notícia ruim atrás de notícia ruim. Então, quando nós já não sabemos lidar com uma coisa, acontece outra coisa ainda mais complicada. E parece que o mundo inteiro ele está contra nós. E nada sai do jeito que nós gostaríamos ou imaginamos. E são nesses momentos que nós temos o costume de procurar a ajuda de Deus. Porque nós vivemos a vida inteira buscando os nossos sonhos, as coisas que nós acreditamos. E no final, quando as coisas não acontecem da forma que nós imaginamos, nós cremos que Deus ele tem que solucionar o problema. É fácil dividir a culpa quando nós fazemos as coisas não pensando em ninguém. Quando você simplesmente gasta sem pensar que tem que pagar. Quando você faz sem pensar nas consequências dos seus atos. E depois fica brava ou se entristece porque outras pessoas não querem assumir o prejuízo que era seu. Então nós temos que começar a pensar um pouco mais. Por que certos momentos deram certos e outros não deram? Será que é uma questão de sorte ou de azar? Porque quando nós não buscamos as respostas nos nossos comportamentos, nós achamos que existe uma facilidade para as pessoas que têm dinheiro. Porque a gente acha que o dinheiro é a solução de todos os problemas desse mundo. Como se quem tivesse dinheiro não existisse sofrimento, fossem as pessoas mais amáveis do mundo, tivessem as vidas resolvidas, teriam saúde, né? Porque às vezes a gente acha que saúde é você ter dinheiro para pagar a consulta e comprar remédio. Saúde é você não precisar de nenhum dos dois. Nós não temos dependência de nada desse mundo, porque tudo aquilo que nós precisamos depender, o Senhor fornece. E é quando nós temos acesso à sabedoria de Deus, é quando a nossa fé ela começa a ser tamanha, ao ponto de eu parar para pensar o que Deus vai pensar das coisas que eu tenho feito. Então é a mesma coisa, você leva em consideração a opinião dos seus pais? Você leva em consideração a opinião de alguém? Então, se você disse sim a alguma dessas respostas, quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que eles iriam reprovar, talvez você fale, eu não vou fazer porque ele vai ficar chateado comigo, e aí você não faz. Então, quando a nossa fé ela aumenta, através da sabedoria que nós adquirimos pela palavra de Deus, nós começamos a pensar nas coisas que agradam e não agradam Deus, porque nós percebemos uma coisa que está além de nós, que aqueles momentos que deram certos na nossa vida é porque Jesus estava conosco. Ah, mas eu não orei, eu não fiz nada, mas a oração é o comportamento. Se eu faço as coisas para ajudar, se eu não faço as coisas para prejudicar alguém, se eu levo em conta as coisas, se eu sou uma pessoa grata e eu faço, então de alguma forma eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo. Até mesmo quando eu não acreditava em Deus e hoje eu olho lá atrás, dentro das coisas que eu escrevia, eu via que já existia traços de Deus. Então nessa batalha espiritual, Deus ele sempre fica tentando te dar algum indício, algum sinal e alguma coisa para mostrar que Ele está ali também. E aí a questão, você se aproxima de Deus todos os dias? Você busca a presença de Deus? Você busca estar unido com o Senhor? E é fácil a gente responder isso, porque os nossos sentimentos eles vão dizer se Deus está perto ou Deus está longe.
você tem se sentido? Como está o teu coração? Como está o teu dia a dia? Quando você entra no teu quarto e deita e não tem ninguém com você, ou quando você está tomando o seu banho, como você se sente? É naqueles momentos onde não tem ninguém perto que a nossa consciência, entre aspas, né? Ela começa a conversar conosco. E o que ela tem te dito? O que ela tem acusado? Então talvez essa seja a resposta de que por que as coisas não estão dando certo. Você imagina a gente construir planos desse jeito, onde eu acredito que esse sentimento é a falta de que os meus sonhos eles se realizem. Só que na verdade esse sentimento é a falta de Deus. É como se eu tivesse com dor de cabeça tomando remédio para gripe. E aí eu falo, poxa, eu tô tomando remédio, mas parece que não passa. Às vezes não é fazer. Tem que fazer do jeito que Deus ensina, senão não vai dar certo. Se a gente vai lá em Timóteo 1, versículo 14, 17 e 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado destruição da sua fé. Então, Paulo está deixando uma carta a Timóteo, uma pessoa que está aprendendo os caminhos do Senhor, um amigo dele, ao qual ele tem ensinado as coisas que ele aprendeu com Jesus. E é assim que nós fazemos. Nós que estamos há mais tempo buscando a presença de Deus, ajudamos outras pessoas. Sabe como chama isso? Evangelizar. E às vezes a gente acha que evangelização é uma coisa nossa. Não, é exatamente isso. É dizer, olha, eu segui por esses caminhos e eu encontrei o Senhor. Venha por aqui que você vai encontrar também. E Paulo, ele percebeu a coisa mais importante, que era a graça de Deus que estava atuando dentro dele. É o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. É esse derramamento que vai produzir o quê? A fé. E como eu derramo esse amor dentro de mim? Como eu aumento a minha fé? É lendo a palavra de Deus. Se você visse uma pessoa estudando todos os dias para passar em um concurso, qual é a mensagem que ela está passando para você? Que ela quer muito aquilo, que ela está se dedicando, que ela está fazendo aquilo porque ela quer conseguir. Qual é a mensagem que nós passamos para Deus quando Ele olha a nossa vida no dia a dia e vê que nós acordamos de madrugada para ler a palavra de Deus, que nós ouvimos os devocionais, né, por 25, 30 minutos, né? Tem gente que acha que é um absurdo, né? Quanto tempo? A pessoa passa 2, 3 horas olhando pornografia, olhando Instagram, TikTok, vendo vídeo, nada que se acrescente. Mas 25 minutos para ouvir um devocional que dá sabedoria, porque está contido a palavra de Deus, não, isso é um absurdo. Para você ver que quando falta sabedoria, falta tudo. Então nem adianta a gente ficar tentando explicar para quem não quer entender. Então Deus, ele olha que a gente tem acordado de madrugada, tem ouvido o devocional, tem frequentado a igreja, tem falado dele para outras pessoas. Então assim, toda oportunidade que tem, a gente está usando aquele tempo para ficar mais próximo dele. Qual é a mensagem que nós estamos passando para Deus? Que ele pode contar conosco, que Ele pode enviar o Seu Espírito Santo, que Ele pode derramar em nós tudo isso, que nós vamos receber de bom grado, que nós queremos estar na Sua presença. E essa é a mensagem que nós temos que passar. E é isso que Paulo está dizendo, olha, por eu buscar Deus todos os dias, Ele derramou a Sua imensa graça sobre mim e me deu fé e amor. E por que Ele tem fé e amor? Porque Ele está unido com Cristo Jesus. Então olha que o amor não é algo que eu encontro em outra pessoa. O amor é a presença de Deus. A fé é a presença de Deus. Então, nesse ponto em diante, eu vou pensar no que Deus vai pensar, porque Deus está junto comigo.
Se você tá lá com um filho dentro da tua casa, ou se você tem uma visita e precisa fazer uma comida, você não vai pensar se a comida dá para as duas pessoas? Eu tenho o costume que se eu tiver que comprar alguma coisa e tiver alguém perto, eu tenho que conseguir comprar para os dois poder comer. Eu não consigo comer e deixar o outro olhando. Isso é meu, me incomoda, me incomoda. Me incomoda. Então, ou eu faço e posso prover para todos, ou eu não faço. Eu prefiro me abster da minha vontade se todo mundo não pudesse sentar na mesma mesa. E eu acho que é isso que Jesus ele espera. Que todos nós possamos sentar na mesa do Senhor. Que todos nós possamos comer a comida que o Senhor dá. Porque o Senhor, quando ele fez a multiplicação, ele fez tamanha para sobrar. Então essa alma de miserável, ela tem que sair de mim. Porque o Deus que eu creio é o Deus da multiplicação. Não é o Deus miserável onde eu preciso garantir o que é meu, senão vai me faltar. Poxa, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai me faltar nada. Não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar o que eu preciso para honrar com os meus compromissos. Só que eu tenho que estar unido com o Senhor. O Senhor precisa ver e olhar que a minha vida e a minha dedicação não é para passar nenhum concurso, mas é para que nós possamos estar juntos na salvação, na ressurreição dos mortos. Então Paulo, ele entendeu muito bem isso, que era por estar unido com Cristo que ele tinha fé, que ele tinha amor ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A ele sejam dadas a honra e a glória para todo o sempre. Ele também conseguia reconhecer a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus e as qualidades de Deus. Deus é eterno, Deus é imortal e Deus é invisível. Esse é uma qualidade de Deus que você precisa entender. Você vê Deus com o seu coração, não é com os teus olhos. Se você olha qualquer coisa nessa vida e acredita que aquilo é divino, a única coisa divina que existiu na Terra foi Jesus. De resto, se você está entrando dentro de um templo e achando que aquilo é Deus, não é. Se você olha uma imagem e acha que aquilo é Deus, não é. Se você olha uma hóstia ou qualquer coisa que você vê adorno, aquilo não é. Se você vê uma imagem da santa de não sei na onde, também não é. Deus é invisível e todas essas coisas estão tentando roubar a glória de Deus. A palavra está dizendo que Deus é invisível. O único Deus, então não tem outro Deus, só existe um Deus. E é nisso que nós cremos. A Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Então tudo é por causa dele e tudo é por Ele. Então se dentro da minha fé, dentro do meu dia a dia, dentro da minha rotina, eu acho que eu tenho um cantinho que ele é sagrado, aquele cantinho ele não é sagrado. Aquela imagem ela não representa nada e aquilo não é nada. Se você continua deixando essa porta aberta, o diabo vai entrar na tua vida e vai fazer uma bagunça. Porque ou você fecha as brechas ou não adianta. Não adianta. Você acha que o Espírito Santo ele vai descer lá e ficar olhando você ajoelhado por um pedaço de pau, um pedaço de gesso e alguma coisa? É sério, é sério. Olha o tipo de relação. Se você tivesse um marido ou se você tivesse um filho, você suportaria o teu filho ficar usando droga na tua frente ali? Você suportaria ver o teu marido, sei lá, fazendo alguma coisa que te desagrada o tempo inteiro na tua frente? Alguma coisa que ele disse não, que aquilo chateia ele? Cara, se nem nós aceitamos isso, por que Deus aceitaria? Então assim, ou você renega a tua fé, ou você aceita o que Deus diz. Não tem um meio caminho. E aqui nós vamos falar da nossa consciência, porque a nossa consciência ela acusa. Eu falei bem no começo. E olha o que a palavra fala. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Então as coisas que eu faço não podem acusar nos meus pensamentos. Algumas pessoas não têm escutado o quê? A própria consciência. E isso tem causado a destruição da fé dela. Adianta eu ler a palavra de Deus? Adianta eu estar ouvindo o devocional? Se Deus coloca na minha consciência para perdoar, eu falo, eu não vou perdoar. O que acontece? Destrói a minha fé. Então não adianta eu me aproximar de Deus se eu não quiser obedecer a Deus.
Se eu quiser saber como, se eu quiser dizer, ou eu me aproximo de Deus para servir, e servir é assim. Vamos imaginar que você contratou uma pessoa para praticar algum tipo de serviço dentro da tua casa. Cara, você tá pagando. Você já falou, ó, eu quero que você faz isso, isso, isso. Quanto é? É X. Acabou. Você contratou um serviço, ele tem que ser executado. Agora, e se a pessoa falar, eu não quero, eu só quero receber o dinheiro? Não, mas não foi para isso que eu te contratei. É a mesma coisa em nós. Quando nós estamos servindo o Senhor, eu não tenho que perguntar se eu quero ou se eu não quero. Eu tenho que ir lá e fazer. E a minha consciência, no final, ela tem que estar limpa, ela tem que estar tranquila. Se eu faço alguma coisa que aquilo me incomoda, eu não deveria estar fazendo. Porque aquilo vai acabar com a minha fé. Dia a dia, se isso tem te incomodado, por mais que você busque a palavra, não vai promover mudança na sua vida. É por isso que tem gente que desiste no meio do caminho e não se converte. Porque é apegado demais a tudo desse mundo. Sabe, fica se vitimizando, fica pensando, não deixa Deus curar, não deixa Deus trabalhar, não deixa nada. Então, a sua consciência vai dizer o que você tem que fazer. Você não precisa de resposta, você não precisa de revelação, você não precisa de nada. Você precisa buscar a palavra de Deus para estar unido com Cristo, e aí sim a sua consciência vai dizer o que você tem que fazer. É isso. Você não precisa de confirmação, você não precisa de resposta, você não precisa de coisa. Se você tem dúvida, é porque você não quer obedecer o Espírito. Porque no final, o resultado de se obedecer o Espírito é o quê? É aquilo de bom que acontece na nossa vida. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: o Espírito de Deus diz claramente: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasas. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Então Paulo ele continua conversando com Timóteo, seguindo a carta que ele estava escrevendo a ele. Então o que o Espírito Santo está revelando? O que ele está dizendo claramente? Paulo ele consegue ver claramente. Eu não sei se você já teve uma experiência com o Espírito Santo, mas é claro, aquilo assim é como se desenrolasse na nossa cabeça, sabe? Agora você fala assim, agora as coisas fazem sentido, essa é a razão. Então aquilo é claro, você consegue olhar e ver. Eu não sei se você já passou por essa experiência também. Por exemplo, eu trabalho fazendo programas para computador. Então, às vezes eu chego em algum determinado problema ao qual eu não sei a solução, ou como eu vou fazer aquilo, fazer o que eu espero que ele tenha que fazer. Ou tá dando algum tipo de problema, e aí eu vou dormir, e no outro dia, quando eu acordo, eu tô ali tomando um banho, e aquilo faz assim, dá aquele estalo na cabeça, eu falo, nossa, é assim. Então, mesmo que aquilo não estava em mim, há determinado tempo atrás, aquilo começou a fazer parte, por quê? Porque o Espírito me revelou, aquilo foi dito claramente. E foi essa mesma visão, dessa forma, que Paulo teve sobre os últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Como você sabe disso? Porque Jesus disse que nos últimos tempos haveriam guerra, peste, fome, terremotos, destruição e tudo isso que nós estamos vendo. Então nós já estamos nesses últimos tempos. E o que teria também nos últimos tempos? Alguns abandonarão a fé. E por que eles abandonaram a fé? Porque a consciência deles acusava, eles não obedeciam o Espírito, acabaram sendo diminuídos a fé dessas pessoas porque a consciência foi comida, destruiu, corroeu. E quando a nossa fé ela é corroída, nós entramos em um estado onde parece que nós estamos vivendo anestesiados. Parece que nada que acontece importa, parece que nada que a gente faz acusa, parece que o nosso coração ele já não sabe mais nem sentir. Então tudo que a gente faz é colocar álcool e droga e remédio para dentro. Porque apesar de não sentir nada, ser apático pelo mundo, a dor ela tá lá.
eu não tenho uma consciência, mas o meu corpo sofre tudo isso todos os dias e a todo momento. Então não existe paz a nenhum instante. Nenhum instante. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Olha que engraçado, tem espíritos ensinando o que é errado. Como que você vai saber se são os espíritos enganadores? Só tem um jeito, você conhecendo a palavra de Deus. Se você tivesse assistido um filme, que eu assisti também, e eu começasse a mentir partes do filme. Ah, você viu aquela cena? Não, essa cena não tinha lá. Não, tem sim, não, eu assisti o filme, não tem. Agora, se você não tivesse visto, você ficar acreditando no que eu falo. Então existem espíritos enganadores e o quê? E ensinamentos que vêm de demônios. E onde você acha que vai estar os falsos profetas? Onde você acha que vai ser pregado? Você acha que essa mensagem ela vai ser pregada para uma pessoa que não é crente? Ou esses ensinamentos vão ser pregados para os crentes? Você acha que o demônio vai querer converter quem? Uma pessoa que já é dele? Não tem o sentido. E era justamente as coisas que eles acusavam Jesus, que ele fazia aqueles milagres por causa dos demônios, de Satanás. Ele falou, cara, se Satanás estivesse fazendo isso, ele estaria dividindo o reino dele. Não tem o menor sentido. Não tem sentido. Então, esses espíritos enganadores, eles estarão dentro da igreja. Eles vão usar pessoas que a gente acha que é de Deus. Por que eu falo para vocês? Leia a palavra de Deus. Porque vocês vão conseguir reconhecer quem são e quem não são. Quem está com o Espírito Santo e quem não está com o Espírito Santo. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Quem mente é o diabo. E é engraçado, vou usar um exemplo aqui, o Pablo Marçal. Já vimos um monte de vídeo dele mentindo e já vimos vídeo dele falando de Deus. E eu já vi ele rapelando o dinheiro das pessoas. E aí a gente olha e fala, não, o cara é bom porque ele ajudou. Hipocrisia. Hipocrisia. Esse é o ponto, hipocrisia. Tem que ter coerência no que a gente faz. Todo mundo tem o direito de errar? Tem, mas tem que ter coerência. Então são essas pessoas que estão querendo te ensinar o que você deveria aprender com Jesus. Porque se a tua consciência assiste um negócio desse e não acusa nada, cara, você vai me desculpar. Mas é impossível concordar com uma pessoa que mente. É impossível concordar com uma pessoa que é hipócrita. É impossível olhar uma pessoa que só está atrás do dinheiro dos outros e falar que aquela pessoa é um servo e o enviado de Deus. Você desculpa, eu não consigo concordar, eu não tenho. Minha consciência acusa, vocês me perdoem se eu sou falho nisso, mas eu não consigo. E eu citei um exemplo dentre tantos exemplos, porque ajuntaram um monte de pregador para si mesmo, principalmente se você abrir o YouTube. Você vai ver um monte de gente famosa que não estão ali pregando o evangelho para Cristo. Por que não abre mão da monetização? Por que não abre mão do dinheiro? Já que é por amor a Deus? Será que Jesus, para fazer um milagre, ele teria coragem de cobrar? Ele falou, então, vou ficar cego? A cega é R$100. Precisa dar aqui, vou te vender um curso aqui, um livro, beleza? Então tamo junto, hein? Legal? Cara, não tem. Não tem. Esse trabalho que a gente faz aqui de graça, independente do que pode a pessoa achar, mas não vale nada isso daí. Tá bom, mas acha alguém que faz alguma coisa que não vale nada de graça. Qualquer um tá atrás do dinheiro, das coisas. Essas pessoas cuja consciência está morta, como se tivessem sido queimadas com ferro. Por quê? Porque elas fazem as coisas tudo errado, elas usam o nome de Deus em vão, e para elas tá tudo bem, é normal, é do jogo. Jesus não se importa com isso. Cara, enquanto tiver um trouxa e um esperto sair de dentro de casa e se encontrar, vai dar negócio. E eu não queria que você fosse essa pessoa que é enganada. Porque cada vez que a gente se decepciona com alguém, a gente coloca a culpa em Deus. Quantas pessoas não culpam a igreja? Eu saí da igreja por causa da igreja. Você saiu da igreja, você nunca teve Cristo. Porque se você tivesse Cristo, a igreja era você não estava falando uma besteira dessa. Me decepcionei com as pessoas. E você nunca decepcionou ninguém? Isso não quer dizer que eu tenha que conviver dentro de um lugar onde a minha consciência acusa. Aqui não é certo, sai. Eu fiquei 2 anos dentro da igreja. A minha consciência acusou, falou, sai, não é aqui que eu te quero.
Vamos pregar lá para fora. Vamos achar as ovelhas perdidas. Vamos pegar as pessoas que não têm oportunidade, porque aqui é fácil falar. E eu não te fiz para ser uma pessoa que faz o que vai pelo caminho fácil. Tua vida inteira sempre foi pelo lado errado, nós vamos pelo outro lado agora também. Nós vamos encontrar os iguais a você. Porque olha a diferença que eu fiz na sua vida. Eu quero estar perto de gente que eu posso fazer a diferença. E aí, você não quer ser um desse? Que vai resgatar as pessoas junto com Cristo? Então nossa consciência ela não está queimada. E é por isso que nós não temos medo de falar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse não foi o espírito. Nós não somos covardes. Nós não falamos as coisas para agradar os outros. Nós falamos as coisas para agradar a Deus. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. E que lendas eram essas? A nossa cultura, ela tem a mania de falar que tem coisas que não estão na Bíblia, mas são passadas, sabe? É o dogma. Você já ouviu falar nisso? Sabe, a gente reza por um pedaço de gesso, mas é dogma. Isso não está escrito na Bíblia, mas foi passado. Lenda e doutrina de demônio. Só isso, mais nada. Mais nada. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. E que exercícios são esses? Para mim progredir, para mim poder me aprofundar. Ler a palavra de Deus, a oração, ouvir louvores, evangelização, frequentar a igreja, fazer a caridade, ouvir a sua própria consciência, colocar Jesus em primeiro lugar da tua vida, ter temor a Deus. Então, quanto vezes nós vamos praticando nisso, nós vamos cada vez nos fortalecendo mais e o resultado da nossa vida se torna algo bom. Então já não é mais aquilo de isso, aquilo ou não, mas nós percebemos que é graça a estar unidos com Deus e a graça de Deus que os nossos sentimentos e o nosso comportamento muda e os nossos olhos espirituais estão abertos. Porque se você não consegue ver o erro das coisas que eu disse, faça exercícios espirituais que você vai ver. E oração não é ficar repetindo a mesma coisa. Oração é entregar para Deus os teus pecados. Oração é confissão de culpa. Oração é gratidão. Oração é colocar Deus acima de todas as coisas. É falar para Deus que você tem consciência do tamanho do poder dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos, que você leia a palavra de Deus. Acho que quem escuta mais tempo está até cansado de eu falar isso. E se Deus coloca no teu coração toda vez, por que você já não fez isso ainda? E se você já está fazendo, parabéns. Tem pessoas que já me relataram que já estão na 4ª vez lendo a Bíblia inteira. Louvado seja o Senhor, porque eu sei que vocês vão saber reconhecer os Espíritos, que vocês vão saber reconhecer que os frutos de Deus já estão na vida de vocês estão colhendo isso, e não colhendo para si, mas para ter, para dividir com outras pessoas. Porque quando é Jesus que está unido conosco, nós não pensamos apenas em nós pensamos no todo, porque esse é o nosso papel, é amar, é cuidar, é louvar e é adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.